Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que todo mundo esteja bem, que os familiares de vocês estejam todos bem de coração. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos adentrar em mais um conteúdo da física clássica, né? Aquela física que a gente estuda desde o ensino médio, a gente reafirma ela nas físicas da faculdade, né? Porque ela é muito importante para o entendimento de vários fenômenos, tanto do dia a dia, quanto de fenômenos maiores aí que ocorrem no nosso universo, né? Nós estamos falando da termodinâmica, pessoal. Esse é um assunto novo, tá? É um assunto bem legal, você vai conseguir relacionar com bastante coisa da sua vida prática. Então é um assunto que dá uma visão bem legal. Então, tá aqui, ó, termodinâmica, né? Dinâmica dá uma ideia de movimento, de algo que se movimenta, algo que é dinâmico. Termo tá relacionado a temperatura, está relacionado a térmico, não é? Então, basicamente, se alguém te perguntar o que é termodinâmica, é o estudo da energia térmica dos sistemas e suas transmissões. Basicamente é sistemas trocando energia térmica entre eles. Nós vamos estudar isso, como é que funciona. E para entender isso, gente, para sacar um pouco de termodinâmica, a primeira coisa que você precisa saber é o que é temperatura. Eu acho que esse ano a gente falou, quando as nossas aulas eram presenciais, né? Eu disse para vocês assim, temperatura é algo que a gente utiliza todo dia, a gente fala, hoje está tantos graus Celsius, ou a temperatura do meu corpo está 36,5 e assim vai, e a gente não sabe dizer o que significa temperatura, o que é temperatura. Então, temperatura, gente, basicamente é uma medida de agitação molecular, tá? Agitação molecular é o seguinte, tá vendo a minha mão? A minha mão, ela é composta de moléculas que, por sua vez, são compostos de átomos. E esses átomos, eles não são parados, eles se movimentam muito. E a essa movimentação é o que a gente dá, a gente criou uma medida e demos o nome de temperatura. É legal? E aí vale lembrar que a temperatura utilizada aqui por nós na ciência, ela é tida de três maneiras, né? Ela tem três escalas, né? Não é tida de três maneiras, eu falei besteira, ela tem três escalas, que são escala Kelvin, escala Celsius e escala Fahrenheit, tá? Vale lembrar que criar a escala de temperatura a gente pode criar agora, eu posso criar agora a escala lapiseira e criar uma escala, inventar, dizer que ela vai do 0 até o 47. É um valor que eu inventei, a escala da minha lapiseira, tá? Então esses valores são todos fixados por nós, do Kelvin, do Celsius e do Fahrenheit. E aí a gente vai entender como calcula nesses, né? Porque todo mundo científico utiliza esses três parâmetros, tá? Vale lembrar que aqui no Brasil a gente utiliza as medidas em Celsius, lá nos Estados Unidos utiliza-se as medidas em Fahrenheit e o Sistema Internacional de Unidades, ele utiliza o sistema Kelvin, tá? Bom, uma curiosidade é o seguinte, quando eu for falar a pronúncia do Celsius e Fahrenheit, aliás, falar o grau nessas escalas, você tem que pronunciar da seguinte maneira. Por exemplo, hoje está 30 graus Celsius. Por exemplo, hoje está 90 graus Fahrenheit. Beleza? Agora, para o Kelvin, a nomenclatura é diferente. Olha só o que eu vou dizer. Hoje está 300 Kelvin. Perceba que eu não falei graus Kelvin, porque não é essa a nomenclatura correta. A nomenclatura é Kelvin apenas. Então, hoje está 300 Kelvin e fim de papo. Beleza? Pessoal, por que o Kelvin é a medida mais importante? Por que eu coloquei ela em primeiro e ela é escolhida pelo Sistema Internacional? Porque o Kelvin, ele é uma escala que atribui um valor limite para a temperatura mais baixa que tem. Como assim? O 0 Kelvin, gente, é tido pela física como a menor temperatura que pode existir. Ou seja, a temperatura ela é uma variável finita. Não dá para eu ter um objeto como este numa temperatura a menos 10 Kelvin. Não dá. Não posso ter isso, tá? Isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque é o seguinte, gente, temperatura não é a agitação das moléculas se agitando e vem para lá e vem para cá e se chocam, isso é temperatura?
Imagine que eu vá diminuindo a temperatura. Então essas moléculas começam, ó, em vez de estar assim, ó, se agitando muito, umas moléculas aqui, bate para lá e bate para cá, elas começam a ir devagar e muito devagar. E essas moléculas, e eu vou diminuindo a temperatura e elas começam a ir muito devagar. E aí eu chego no 0 Kelvin. Sabe o que acontece com essas moléculas que estão aqui na minha mão? Elas literalmente param. E se elas literalmente estão parado, você tem o que a gente constitui de zero absoluto. É quando átomos e moléculas param, elas não têm mais movimento, elas não possuem mais energia cinética, nem potencial, não existe nada de energia nesse sentido. Legal? E isso eu falei que não existe energia cinética, né? Melhor dizendo, porque param, né? Potencial é outra coisa, não leve isso em consideração. Então, gente, é muito importante que você saiba que a escala Kelvin ela é utilizada para a gente identificar quando os átomos e moléculas literalmente param, beleza? Tá bom, legal. Agora, como transformar uma temperatura na outra? Por exemplo, se agora aqui em Ji-Paraná está 25 graus Celsius, quanto que vale 25 graus Celsius em Fahrenheit? E em Kelvin? Será que vale a mesma coisa? Certamente não. Então, eu termino essa folha com a perguntinha. Como transformar a temperatura de uma escala para outra? Então, vamos lá? Pessoal, então tá aqui, ó, as escalas de temperatura. Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Tá aí, ó, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Então, pessoal, existe uma formulinha, ou você também consegue fazer por regra de 3, não tem problema nenhum. Eu faço só por regra de 3, porque eu não consigo decorar essas duas fórmulas, tá? Mas, se você conseguir decorar, você consegue transformar qualquer temperatura de uma escala para outra. Bom, a primeira transformação que eu te mostrei é o seguinte, ó. A temperatura em Kelvin, para eu transformar ela em Celsius ou vice-versa, eu vou utilizar essa fórmula. Então, dá uma olhada aqui. Se eu tiver 0 graus, melhor, não vou nem escrever aqui que já está escrito isso. Desculpa aí, vou apagar aqui, ó. Dá uma olhada nessa linha. Se eu tiver 0 graus Celsius, quanto isso vale em Kelvin? Então, dá uma olhada nessa linha. Tá olhando essa linha? Então, eu coloco 0 graus Celsius. Quanto que vai dar em Kelvin? 0 mais 273,15 dá 273,5 Kelvin. Tá, então se eu tiver 1 grau Celsius, vai dar 274 Kelvin? Sim, exatamente. Para eu transformar Celsius para Kelvin, basta eu somar 273,15. Legal? 273,15. Isso é muito, muito legal. Isso significa, então, que se eu pegar 0 Kelvin, que é o zero absoluto, tá? Aqui é o meu zero absoluto. Quanto isso vale aqui na nossa temperatura graus Celsius? Bom, vai dar menos 273,15. Portanto, pessoal, a temperatura mais baixa que se pode imaginar e que existe entre nós aqui, seres terráqueos, é menos 273,15 graus Celsius. Não existe temperatura menor que essa, porque numa temperatura menor que essa, os átomos e moléculas já estão parados, beleza? E temperatura é agitação molecular. Se não há agitação molecular, é a menor temperatura possível. Deu para sacar essa ideia? Isso é muito legal, pessoal. Tá, agora como que eu transformo Celsius para Fahrenheit? Bom, Celsius para Fahrenheit, eu fiz ela aqui, ó, através de uma regra de 3, mas fique com essa formulinha aí, ó. Então, de Celsius para Fahrenheit, eu coloco o grau Celsius, multiplico por 9/5 ou 9/5 e somo com 32 graus. Isso vai me dar a temperatura em graus Fahrenheit. Então eu peguei um exemplo aqui. Quanto que vale 65 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Então você vai fazer 65 vezes 9/5 mais 32 graus dá 149 Fahrenheit. Perceba que o Fahrenheit, graus Fahrenheit, perceba que o Fahrenheit ele é muito maior do que a nossa escala. Então eu vou fazer uma continha rápida agora. Imagine que esteja 30 graus Celsius, tá? Imagine aí, 30 graus Celsius vezes 9... 30 vezes 9 sobre 5, beleza?
Isso vai dar 54 mais 32, 86. Então, quando tiver 30 graus Celsius aqui, o norte-americano está pensando, 86 graus Fahrenheit. Ok? É só uma formulinha super fácil de transformar uma na outra, tá? Se alguém te perguntar como é que faz Fahrenheit para Kelvin, aí, gente, vamos usar a nossa expertise, a nossa malandragem. Pega em Fahrenheit e transforma para Celsius primeiro e depois soma 273.15 para transformar para Kelvin. Beleza? Você não precisa decorar 1000 fórmulas para transformações, tá? Beleza, pessoal? Para quem tiver um pouco de curiosidade, aqui, ó, eu deixei uma outra fórmula, um outro jeito, né? Não é fórmula, um outro jeito de chegar na temperatura Fahrenheit sem utilizar a fórmula, porque eu não consigo decorar as fórmulas, isso ocupa muito espaço do meu cérebro, então eu faço por regra de 3. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Uma outra coisa muito legal, vou anotar aqui para vocês. Na escala Kelvin, a água, ela congela. Então aqui, ó, eu vou colocar a escala Kelvin, aqui a Celsius e aqui a Fahrenheit. Aqui nessa coluna eu vou colocar o congelamento da água e aqui nessa outra coluna eu vou colocar a vaporização da água, tá? E vou colocar para vocês as temperaturas. Gente, que temperatura a água congela? 0 graus, não é isso? E que temperatura a água entra em ebulição? 100 graus, não é isso? Lembra? Agora, se o Kelvin é mais 273, então, gente, é fácil. Aqui vai dar 373.15. E aqui vai dar 273.15. Já a escala Fahrenheit, se você fizer as continhas, você vai chegar aqui em 32 graus e aqui em 212 graus. Perceba que a escala Kelvin, gente, ela muda 100, de 273 para 373 varia 100. A escala Celsius já vai de 0 até 100, ela varia 100 também. A escala Fahrenheit, de 32 até 212, se você fizer 212 menos 32, dá 180. Então, ela varia muito mais. 1 grau Fahrenheit é bem menos do que a variação de 1 grau Celsius, tá? Dá para sacar? Então, pessoal, você já tem agora um conhecimento para transformar as escalas de temperatura. Vamos continuar a nossa aula de termodinâmica, então. Bom, aqui, pessoal, eu quero falar da substância mais importante para a gente aí. A substância mais importante para a gente na engenharia e no mundo é a água, né? É a água. Então eu vou te mostrar como é que a água se comporta quando você muda a temperatura dela, porém mudando a pressão também de uma água, tá? Então, por exemplo, a água dentro de uma latinha de Coca-Cola, fechada, ela está sob pressão. Será que ela lá dentro, ela evapora na mesma temperatura que a água aqui fora? Será? Com certeza não. E como que a água obedece a essas transformações, essas fases que eu chamei aqui? Como que ela obedece? Ela obedece através desse gráfico maluco. Esse gráfico, ele vai relacionar aqui, ó, a pressão que a água se encontra. Então, por exemplo, qual é a pressão que a água se encontra? Aqui no meu cafezinho. Aqui no meu cafezinho a pressão tá 1 atm, porque eu tô aqui na pressão atmosférica, então ela vale 1 atm. Beleza? A gente já viu isso lá na aula passada, né? Na aula que falava sobre fluidos, a gente deu uma ideia de pressão lá, tá? E aqui no eixo das abscissas, né, eu vou colocar a temperatura. Beleza, pessoal? E dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nesse gráfico, que maluco. Dá uma olhada. Essa linha aqui, ó, é uma linha que eu chamei de linha de 1 atm. Então é mais ou menos na nossa pressão aqui que a gente se encontra. Então, o planeta Terra aqui em condições normais de temperatura e pressão, né, ela se encontra nessa linha aqui, ó, nessa linha. Beleza? E essa linha, gente, ela é bastante interessante. Ó, perceba que essa temperatura é muito baixa nessa linha. Que estado físico eu tô? Sólido. Isso é verdade.
para a água, não é verdade? Para a água. Então, olha só, imagine que está a menos 273 graus Celsius. E aí vai aumentando a temperatura. Ela continua sólida, um gelão lá, um gelo. E eu vou aumentando a temperatura, vou aumentando a temperatura. Percebeu que eu cheguei nessa linha? Nessa linha é onde ela vai mudar do estado sólido para o estado... Perceba, eu não caí agora aqui nesse outro ambiente. Esse outro ambiente é chamado de líquido. Então, a partir do momento que eu passo dessa temperatura que eu chamei de 0 graus, a água começa a ficar toda líquida. E ela fica toda líquida mesmo, pessoal, para uma temperatura de 1 atm, na nossa temperatura aqui ambiente, beleza? Só que aí, pessoal, olha só, de 0 graus eu vou aumentando. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou continuar essa linha aqui, ó. Quando eu chegar nesse ponto aqui, ó, qual vai ser a temperatura desse ponto aqui, ó? Temperatura desse ponto é o que a gente chama de 100 graus Celsius, beleza? Então, quando eu chegar, ó, fiz aqui sem régua, tá? Quando eu chegar nesse ponto é os 100 graus Celsius. E aí, se eu continuar aumentando a temperatura, ele passa do lado direito, onde é todo mundo estado gasoso. É assim que funciona. Então, essa linha aqui, ó, é a linha daqui da nossa situação, 1 atm. Então, temperatura muito baixa, tudo sólido. Vai subindo a temperatura, tudo sólido vira tudo líquido. Vai subindo a temperatura, tudo líquido evapora tudo, vira tudo gás. Legal, gente? Muito massa isso, né? Eu acho sensacional entender isso. Acho gostoso pra caramba, gente. Agora, vamos ir um pouco além nesse gráfico aqui. Deixa eu apagar esse daqui que ficou feio, tá? Vamos um pouco além nesse gráfico. Vou deixar esse 100 aqui. Um pouco além nesse gráfico é o seguinte. Pessoal, e se eu começar a variar a pressão? Se eu começar a variar a pressão dessa minha água? Então, pensa que eu tô aqui, então, ó. Eu tô numa temperatura menor que 0, mas eu estou a 1 atm, beleza? Estou aqui a 1 atm. Imaginem que agora eu vá subindo a pressão. Vou subindo a pressão. Subindo. A partir desse ponto, o que vai acontecer com a água? Tava sólida, ela vai passar para o outro espectro aqui, para o outro quadradinho, para o outro espaço. Partindo para esse outro espaço, a água vira líquida. Então, gente, sem que eu... Perceba que eu só subi no gráfico, sem que eu... Poxa, essa caneta não vai ficar parada. Ficou. Sem que eu aumentasse a temperatura, não vim para a direita e nem para a esquerda, eu só aumentei a pressão, a água passou do estado sólido e foi pro líquido. E isso é sensacional, galera. Isso vocês têm que imaginar, tá? Então, se eu começar a aumentar a pressão muito de um gelo, eu aumentar muita pressão, muita pressão, esse gelo vai virar líquido. Agora, vamos pensar o contrário? E se eu pegar esse mesmo gelo que estava a 1 atm e começar a diminuir a pressão, diminuir, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai do sólido pro gasoso. E essa novidade você não sabia. Você não sabia que um corpo pode ir do sólido diretamente pro gasoso sem passar pelo líquido. Isso pode acontecer com a água, sim, pessoal. Isso é muito importante que você saiba. Legal? A passagem de um ponto para o outro. Isso é muito importante que você saiba mesmo, pessoal. Legal? Vamos pensar em várias outras coisas que pode acontecer. Eu posso estar com a água nessa situação aqui, ó, imagine nesse ponto que está a minha lapiseira. Esse ponto, então, ela está sólida e ela está numa certa temperatura e bem abaixo do 1 atm. Então, olha só, se eu começar a aumentar a temperatura desse sólido, ele não vai passar para o líquido, ele passa diretamente pro gasoso, tá? Um líquido, ele pode passar pro gasoso simplesmente de eu baixar a temperatura. Um gás pode virar líquido simplesmente de eu aumentar a temperatura. Então, gente, temperatura e pressão tem tudo a ver com a fase que a sua água vai estar. Se ela vai estar sólida, líquida ou gasosa, depende de 2 fatores primordiais. O primeiro, qual é a temperatura que essa água se encontra. Segundo, qual é a pressão que ela está submetida. Beleza, pessoal? Isso é muito legal e muito importante. Para finalizar aqui a nossa aulinha, tá? Eu vou mostrar para vocês os gráficos de mudança de estado. Mudança de estado é o seguinte.
para uma água virar, para um sólido virar líquido e depois para o líquido virar gás. O que acontece? Como é que funciona? Então, eu coloquei dois gráficos bastante interessantes que no eixo das ordenadas são as temperaturas, ou seja, aqui tá muito gelado, eu vou subindo, vai ficando quentinho, fica quente pra caralho, beleza? Aqui é a mesma coisa aqui embaixo. É um gráfico de temperatura por tempo. Então é a mesma coisa de eu pegar um bloco de gelo, muito gelado, coloco lá dentro do micro-ondas, clico play nele e vou cronometrar. Não é play que fala no micro-ondas, né? É ligar, né? Coloco ligar no micro-ondas e vou analisando o que acontece com a minha substância. E aí eu coloquei dois tipos de substância. Um é uma substância pura, né? Então, por exemplo, água destilada, H2O puro, que não tem mais nada nela. E o outro é uma substância comum, por exemplo, a água torneiral, a água mineral. Por que chama água mineral? Porque ela não tem só H2O nela, ela tem um monte mais, muito mais minerais dissolvidos nela, tá? Sódio, potássio, tem vários minerais dissolvidos nela, tá? Água destilada é aquela água pura, só H2O mais nada, tá? Então vamos ver a diferença entre ela. Se eu tiver um H2O mais nada, uma substância pura, vou até cobrir essa parte aqui de baixo, como é que a minha água vai ficar? Então pensa só que eu tô aqui, ó, numa temperatura, por exemplo, menos 80 graus Celsius. Bom, menos 80 graus Celsius é gelado pra caramba, é um gelo muito gelado, né? E aí, olha só, eu coloquei esse gelo dentro do micro-ondas. Então eu tô subindo a temperatura dele, não é isso? Então olha só, à medida que o tempo passa para a direita, a temperatura vai subindo. Consegue acompanhar esse gráfico? O tempo vai passando, a temperatura vai subindo. Coloquei ele no micro-ondas, beleza? Agora, olha só, tá no micro-ondas, pessoal. Eu não tirei do micro-ondas, eu só vou tirar ele do micro-ondas aqui no final. Só aqui no time is over aqui, ó. Agora, vamos lá. O meu gelo, muito gelado, coloquei ele no micro-ondas, ele vai ficando menos gelado, mas perceba que ele está inteiramente sólido. Pessoal, quando esse gelo chegar a 0 graus, esse gelo, aquela barra de gelo que você colocou dentro do micro-ondas chegar a 0 graus, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar, o gelo vai começar a derreter. O seu gelo vai começar a derreter. Ora, professor, isso eu já sabia. Tá, mas agora é que você vai gostar. Enquanto o seu gelo não tiver derretido por completo, enquanto lá no pote que você colocou no micro-ondas tiver ainda um pouquinho de gelo e um pouquinho de água, sabe que temperatura vai estar o seu gelo e a sua água? Ela vai estar a 0 graus Celsius. Enquanto houver mistura de gelo e mais água, essa mistura está a 0 graus Celsius. O que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estou só esquentando o gelo, ele não muda do sólido para o líquido. Agora, quando ele está mudando do sólido para o líquido, que é a mudança de estado, ele não muda a sua temperatura. Beleza? Consegue sacar isso? Agora imagine só, aqui ele está virando do sólido para o líquido, chega nesse ponto, todo o gelo virou líquido. Não tem mais nada de gelo, virou tudo líquido. Sabe o que acontece com esse líquido, pessoal? Ele começa a esquentar. 1 grau Celsius, 2, 3, 4, 5, 50 graus Celsius, 60, 70, 80, 90, 100 graus Celsius, pessoal. Aquela água atingiu grau Celsius, 100 graus Celsius. Sabe o que acontece com aquela água? Ela começa a evaporar. Ela começa a evaporar. E lá dentro do seu micro-ondas, do seu recipiente, tá? Vamos supor que ele seja fechado, vai ter uma mistura de líquido e gás, porque ela começa a evaporar. E o seu micro-ondas não continua fornecendo calor? Ele continua fornecendo calor. Porém, como tem líquido e gás junto, a temperatura não muda de 100 graus Celsius. Pessoal, basicamente você tem que entender o seguinte: quando a água está derretendo, está mudando de estado físico, ou quando a água está evaporando, mudando de estado físico, o micro-ondas manda calor, mas a temperatura não varia. Olha só, enquanto o gelo está derretendo, o tempo passa, o micro-ondas manda calor e a temperatura sempre em 0 graus. Quando chegou lá para evaporar, o tempo está passando, o micro-ondas está
mandando calor e a temperatura encontra-se sempre a 100 graus Celsius, até o momento em que todo o líquido virou tudo gás e não tem mais nada de água lá dentro, água líquida lá dentro, e só tem água em gás dentro do recipiente. Aí sim esse gás começa a esquentar 100, 110, 120, 130, 100 e tantos graus Celsius. Aí a gente não tem um limite estabelecido, vai depender da potência do nosso aparelho, tá? Muito legal isso, né? Percebam que para uma substância pura, quando ela está mudando do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, a temperatura ela mantém-se num patamar. A temperatura ela não varia, mesmo que o micro-ondas continue mandando calor, mandando calor. Isso é sensacional, isso é muito legal, esse comportamento da água. Beleza, pessoal? Agora, e se isso acontece aqui no meu micro-ondas, no meu de casa, no seu de casa aí, no seu forninho, na sua panela? Gente, sendo sincero, isso não acontece, porque a água que a gente utiliza, ela não é uma substância pura. A água que a gente toma, seja ela torneiral ou seja ela mineral, ela é uma água que possui mistura de minerais. Que minerais? Sódio, potássio, entre outros, eu não conheço todos. Mas a única diferença que vai acontecer na sua água que não é pura é o seguinte: quando ela estiver mudando do estado sólido para o líquido, tá? Quando ela estiver mudando do estado sólido para o líquido, vai haver uma pequena variação de temperatura. Como se ela começasse do zero e terminasse a 1 grau Celsius, a 2 graus Celsius, a 3 graus Celsius. Ela não acontece como esse cara de cima, que fica patamar, que você fornece calor e ela continua na mesma temperatura. Se eu fizer essa experiência em casa, eu vou chegar num gráfico como esse aqui segundo, porque a minha água não é água destilada, então quando ela estiver saindo do gelo e virando água líquida, ela vai aumentar um pouco a temperatura. Não aumenta muito, mas aumenta. E a mesma coisa acontece na segunda mudança de estado, tá? Quando ela estiver do líquido passando para o gasoso, tá? Você vai ter sim uma elevação da temperatura de 100 para um pouquinho mais de 100 graus Celsius, não é muito mais, mas essa é uma substância comum com mistura de elementos, né? É o sódio, o potássio, o H2O, aqui em cima substâncias puras, tá? Substâncias puras. Beleza, pessoal? A aula de hoje eu declaro encerrada, então. Então, para a aula que vem, nós vamos continuar falando um pouquinho de calor. E aí nós vamos entender como que a água, quanto de calor precisa para que uma substância esquente ou para que ela mude de estado físico. E nós também vamos ver um pouquinho de dilatação térmica na aula que vem. Tudo relacionado a calor. Beleza? Tá aqui, ó, absorção de calor, esse é o conteúdo da próxima aula, não vamos dar esse spoiler não. Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima, até mais.